Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Então, seguindo a nossa aula de fabricação 2, né? Essa segunda etapa de processos de soldagem, né? Ontem a gente começou a falar sobre o processo de solda de arco submerso, tá? Ela é muito semelhante, vamos dizer assim, que a gente vai começar a comentar bastante, com a MIG-MAG, porém, as bobinas são de arames bem mais, com diâmetro bem maior, né? Porque, e ao invés de usar gás para proteger a poça de fusão, usa fluxo, tá? A grande vantagem que a gente comentou ontem desse processo é de alta deposição e alta penetração, ou seja, para solda de peças extremamente grossas. Uma das principais desvantagens é limitado muitas vezes pela máquina que é automatizada em relação ao formato da peça, né? Então, é uma máquina muito específica em função de cada produto da empresa, tá? Então, paramos aqui na página 288. Então, aqui falando desvantagem, né? A maior limitação do processo de soldagem por arco submerso é o fato de permitir apenas soldagens na posição plana ou horizontal, claro, né? Porque como é de alta penetração, né? De alta corrente elétrica e deposição, tende a escorrer a solda. Ainda assim, a soldagem na posição horizontal só é possível com a utilização de retentores de fluxo de soldagem. No caso de soldagem circunferencial, pode recorrer a sustentadores de fluxo. Aí depois a gente vai ver aqui, como está indicando, depois a gente vê em vídeo também. Aqui uma máquina automatizada, né, de solda por arco submerso para soldar peça redonda. Então, o que que acontece? Aqui é a tocha que é automatizada, né, e atrás tem uma bobina de arame que tu regula a velocidade em metros por minuto. Então, assim, se a gente pensar quais são os parâmetros da arco submerso, bom, a corrente elétrica, né, em ampere, velocidade do arame em metros por minuto, e aqui geralmente tem um reservatório que tu regula a vazão, né, do fluxo, que é visual, né? Não é quantitativo, é como se fosse uma válvula, uma pequena torneira, enfim, que tu regula a válvula. E nesse caso aqui, como a peça é redonda, a peça é que gira, né? Então, tem mais um parâmetro aqui, para peças redondas em solda automatizada de arco submerso, vai ter rotação da peça também em RPM. Então, repetindo os principais parâmetros do arco submerso. Corrente elétrica em ampere, velocidade do arame em metros por minuto, fluxo, vazão do fluxo, né, visual, e rotação, nesse caso, para peças redondas em RPM. E aí vai fazendo a solda. Elementos de soldagem do arco submerso. 5 elementos estão presentes na execução de uma solda por arco submerso. Calor gerado pela passagem de corrente elétrica através de um
arco. Então, vamos pensar de uma forma simples, para todos os processos que envolve solda por arco elétrico, né, o principal parâmetro é a corrente elétrica em ampere, que influencia diretamente na penetração. Arame de soldagem, o consumível, a bobina, depois a gente vê no catálogo que o diâmetro é maior, porque ele tem que depositar mais material. Então, geralmente, é no mínimo, enquanto que a gente estava falando que a MIG-MAG é de 0,8 a, no máximo, 1,6 de diâmetro, o arco submerso começa com 1,6 e chega até 3,2 milímetros de diâmetro. Parâmetro da bobina, velocidade do arame em metros por minuto. As peças a serem soldadas, se vai ser plana ou, nesse caso aqui que eu adiantei, redonda. Fluxo para arco submerso, composto mineral granulado para soldagem. Então, é o que a gente falou, né? Aulas anteriores, é aquele material que parece uma areia, que a função dele é proteger a poça de fusão contra a contaminação da atmosfera. Aí ele é semelhante à do eletrodo revestido, depois que solda fica uma escória, só que diferente da solda de eletrodo revestido, tu não precisa bater com uma picareta para quebrar e depois escovar com uma escova de aço. Tu só destaca que ela solta. Aí depois a gente olha direitinho no vídeo. Movimento relativo entre cabeçote, porque a máquina é automática, né? Falou em cabeçote, a tocha e a peça. Então, para peças redondas, qual é o movimento relativo? A peça tem que girar em RPM e a tocha fica fixa. A única coisa é o arame, que vai se movimentando em metros por minuto. Se for peça quadrada, retangular, duas chapas, vamos dizer assim, como essa aqui, aí depois a gente vê no vídeo, vai ter tipo aqui de uma ponte rolante, que a tocha vai se deslocando para a esquerda ou para a direita. Então, para peças chapas, peças quadradas, retangulares, o movimento relativo da tocha em relação à peça é a tocha que se movimenta, longitudinal para a esquerda ou para a direita. Então, tu tem que regular quais são os parâmetros desse equipamento aqui, para esse tipo de chapa aqui. Corrente elétrica em ampere, velocidade do arame em metros por minuto, vazão do fluxo visual e velocidade da tocha longitudinal, esquerda ou direita, em metros por minuto. Tá claro isso daí? Sequência geral de atividades. Reduzindo a soldagem por arco submerso aos seus termos mais simples, considerando o equipamento já montado e em uso, a sequência geral das atividades para fazer uma solda por arco submerso. Aqui está só simplificando, tá? Ajuste do equipamento. Então, eu já adiantei. Peça redonda é a peça que vai girar em RPM para fazer a solda. Peças planas, como aqui duas chapas, é a tocha que vai se movimentar longitudinal, esquerda ou direita. Esse exemplo aqui. Aqui tem um exemplo que é semelhante à tartaruga do corte oxigás. Então, tem um carrinho aqui com a tocha, que é a bobina. Aqui o reservatório do fluxo. Então, tu vai regular aqui no quadro de comando. Só um minutinho aqui. Tu vai regular aqui no quadro de comando a corrente elétrica em ampere, a velocidade do arame em metros por minuto, a vazão do fluxo visual e a velocidade do carrinho, da tocha, né, em metros por minuto. Tá claro isso? O cabeçote de soldagem deve ser montado em conformidade com as instruções fornecidas. O cabeçote, o painel de controle quando ele fala o carretel, a bobina, são montados em um dispositivo móvel. Aí depois a gente enxerga melhor isso daí em vídeo. O caminho a ser percorrido pelo equipamento deve estar livre e disponível. A fonte de soldagem é conectada à rede elétrica. Então, o que a gente viu?
ontem que eu comentei. Qual o tipo de corrente a ser utilizada? Pode até ser corrente alternada para algum material específico, por exemplo, alumínio. Mas o mais comum na arco submerso é corrente contínua, CC+, tá? Tocha na polaridade positiva. São conectados através de cabos elétricos, a fonte de soldagem ao cabeçote e a peça, tá? Preparação da peça. Aí digamos que fosse 2 chapas de uma máquina automática plana, tá? Nesse caso aqui. Bom, primeira coisa, tem que preparar a junta. Aí depois, já adiantando, né? Ontem, o Rafael mandou para vocês no WhatsApp uma apostila, que é um complemento de soldagem, que depois que a gente terminar essa parte aqui da apostila, a gente vai ver aquela apostila, tá? Que é simbologia, tipos de junta, simbologia em desenho técnico e assim por diante. Então, guarda aquela apostila que a gente vai usar ela. Então, aqui, claro, tu vai preparar a junta aqui. Aqui é uma junta em X, não é em V, né? Aqui uma em V, aqui em X, tá? Com a esmerilhadeira. E o que é indicado fazer? Tu colocar essa peça embaixo aqui da chapa, que o nome disso é cobre junta. Qual é a função do cobre junta? Se tu não colocar na bancada da máquina esse cobre junta, quando a tocha fazer a solda, pode acontecer da peça ficar, como é de alta corrente elétrica, alta penetração, pode ficar a peça soldada na bancada. Então tu bota esse cobre junto aqui, para não ter perigo da peça ficar soldada na bancada. Determina-se o tipo de junta mais adequado para a solda ser executada, preparando-se, limpando-se as regiões a serem soldadas. Se aplicável, coloca-se o cobre junto. Está claro a função do cobre junto? As peças a serem soldadas são colocadas em posição de soldagem. Normalmente, elas são ponteadas. Ontem eu comentei sobre isso, né? Para não dar repuxo na peça. Ou presas por dispositivos auxiliares para mantê-las na posição desejada. Isso aqui a gente pode dar uma olhadinha aqui. Grampos. De soldagem. Isso aqui aparece muito em linha de produção. Mas, como assim? Claro, dentro de um setor de manutenção, ou numa metalúrgica de pequeno porte, vocês podem até fixar uma peça com sargento. Tá? Mas, o que eu estou falando para vocês? Existe grampos específicos que é para fixação de peças para serem soldadas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui são grampos para posicionar 2 peças a 90 graus. Tem esses tipos aqui, ó, de grampos, que é para tu puxa essa alavanca. Isso aqui geralmente tu parafusa num gabarito de chapa, né? E aí tu tem um apoio aqui, tu puxa essa alavanca e ela trava a peça, né? Segura a peça para ser soldada. Então, o que geralmente a linha de produção faz? O soldador não mede. Ele faz um gabarito a partir de uma chapa e coloca esses grampos em uns batentes de chapa, que é só para o soldador montar as peças, grampear, né? Com esses grampos para segurar a peça e aí solda. Tira os grampos e tira a peça soldada. Tá? Ó, aqui, ó. Outro tipo de grampo a 90 graus e assim por diante. Ok? Preparação para soldagem. Tá?
Aqui, mesmo esquema, né? Uma máquina para peças planas de arco submerso, uma automática. Depois que, por exemplo, as duas chapas, a junta está preparada, né? Tu, de repente, aqui tem a bancada da máquina, tu bota um cobre junta embaixo. Aqui está presa por sargentos, né? Ao invés de pontear a peça na bancada, tu pode prender por sargento ou grampos. Aí depende do que tem disponível, tá? Tu vai aproximar a tocha numa origem para início da solda a uma altura de arco, né? O mínimo possível. Aí regula a corrente elétrica, velocidade do arame em metros por minuto, vazão do fluxo, né, visual, e a velocidade de deslocamento da tocha, aqui, por exemplo, da esquerda para a direita, em metros por minuto. Eu inicio a solda. Então, cada elemento da soldagem por arco submerso tem um efeito sobre a solda concluída. Os valores para tensão, claro, aí vale o mesmo princípio. Em relação à penetração, o mais comum é corrente elétrica em ampere, mas tem muitas máquinas que têm regulagem também de tensão. A composição e o diâmetro do arame de soldagem para o tipo de junta a ser escolhida e o material a ser soldado são determinados em tabelas aplicáveis. Então, é o mesmo princípio dos outros consumíveis. As bobinas do arco submerso são escolhidas conforme o material que tu está soldando. É responsabilidade, ó, as máquinas automáticas de arco submerso, é o que eu comentei ontem, né? Não é, o cargo da pessoa não é soldador de arco submerso, né? É operador de arco submerso. É ajustar e verificar as condições adequadas de soldagem e ajustar o equipamento para manter as condições pré-ajustadas e produzir a solda. A bobina do arame de soldagem é instalada no carretel, muito semelhante da MIG-MAG. A extremidade da bobina é inserida nas roldanas, né, de tração do dispositivo de alimentação. Que aí, na alimentação, é onde tu regula a velocidade do arame em metros por minuto. De arame é alimentada até alcançar as peças de trabalho. Cabeçote de soldagem, então, posicionado de forma que o arame fique pronto para iniciar a solda. Aí tu deixa uma altura no início da solda, que é a altura do arco mínimo possível. O fluxo requerido é colocado no silo, né, no alimentador do cabeçote de soldagem. A quantidade do fluxo é depositada, né, porque aí tem uma válvula que tu regula a descida, né, do fluxo, que é visual, a vazão que é visual, até cobrir a região de soldagem do ponto inicial de solda. Os controles são ajustados para estabelecer as condições adequadas da soldagem: corrente, tensão, velocidade de soldagem. Então, resumindo, arco submerso automático de máquinas planas, parâmetros de soldagem: corrente elétrica em ampere, velocidade do arame metros por minuto, vazão do fluxo visual e velocidade da tocha longitudinal esquerda ou direita em metros por minuto. Se for peça redonda, ao invés de a tocha fica fixa e é a peça que gira. Aí tu tem que regular na máquina a rotação da peça em RPM. Ok. Seguindo aqui na 291, atividade de soldagem. Quando o equipamento de soldagem é ajustado para operação, vários fatos ocorrem em uma rápida sequência. Então, a gente vai ver no vídeo aqui, ó. Tu não enxerga o arco elétrico, né? Tanto é que o operador de arco submerso não precisa usar máscara com filtro. Um arco elétrico é estabelecido quando a corrente flui entre o arame e a peça. O dispositivo de alimentação do arame começa a empurrar o arame a uma velocidade de alimentação controlada. O carro, no caso de solda plana, né, inicia seu deslocamento ao longo do cordão de solda. Existe manual, mas o mais comum é automático, que é a tocha deslocando longitudinal esquerda ou direita, em metros por minuto.
O fluxo para soldagem por arco submerso é alimentado através do tubo de silo e distribui continuamente sobre o cordão de solda por uma pequena distância à frente da região de soldagem. O enorme calor desenvolvido pela passagem de corrente elétrica de soldagem através da zona de soldagem funde a extremidade do arame e as bordas adjacentes das peças de trabalho, criando uma poça de metal fundindo. Lembrando que as peças são, que é a grande vantagem desse processo, peças bem grossas, né? Aí ontem a gente comentou que dizia que dá para fazer até um monopasse, um único cordão de solda para peças de até 16 milímetros, imaginem isso. Então é alta corrente elétrica. Essa poça está em estado líquido, bem fluido e é turbulento. Por essas razões, qualquer escória ou qualquer bolhas de gás são prontamente varridas para a superfície. O fluxo para a soldagem por arco submerso protege completamente a região de soldagem do contato com a atmosfera. Normal. Uma pequena quantidade de fluxo se funde, que é o que forma a escória, né? Estão me ouvindo bem? Aqui deu um sinalzinho. Sim, não? Deu uma cortada, mas agora voltou. Normal. Voltou? Tá. Normal. Então, ele forma também uma escória semelhante do eletrodo revestido, só que tu não precisa bater com a picareta, tu destaca ela bem fácil, que a gente vai ver no vídeo. Essa porção fundida tem várias funções, que é a escória, né? Ela cobre completamente a superfície da solda, evitando a contaminação do metal da solda por gases atmosféricos. Dissolve, portanto, elimina as impurezas que se separam do metal fundido e flutuam em sua superfície. E também pode ser agente de adição de certos elementos de liga. A combinação de todos esses fatores resulta em uma solda íntegra, limpa e homogênea. Claro, né? Lembra? Tudo quando a gente fala homogênea na mecânica é igual, né? Heterogêneo tem partes diferentes. Então, homogênea. Por quê? Porque a máquina é automática, tá? Então, aqui, por exemplo, tá só uma representação de uma solda por arco submerso plana. Aqui representando a tocha, a saída do fluxo, tá? Dizendo aqui que pode ser corrente contínua ou alternada, mais comum CC+, que é no alimentador. Aqui, né, a saída do fluxo. Então, a tocha aqui está soldando longitudinal, né? Para esquerda em metros por minuto, e aqui vai saindo o fluxo e cobrindo, ok? Aí aqui só o grampo de retorno, né? Então, se é CC+ na tocha, o grampo de retorno está na polaridade negativa. Aí aqui só uma junta em V, um cobre junta, ok? E aí vai formando uma escória aqui, depois no cordão de solda, que tu destaca bem fácil. Ok? À medida que o cordão de solda é constituído, a parte fundida do fluxo se resfria e endurece, formando material duro e vítreo, que protege a solda até o resfriamento, sendo normal seu completo destacamento de solda. Aí o que eu salientei. É bem diferente daquela escória do eletrodo revestido, que tu tem que quebrar ela com uma picareta e depois limpar com uma escova. Essa não, só destaca. Desde que adequadamente executadas, as soldas por arco submerso não apresentam fagulhas, porque está sempre, tu não enxerga a solda, né? Porque está sempre coberta com fluxo, tornando desnecessário equipamentos de proteção contra radiação. Então, um operador do arco submerso não precisa usar máscara com filtro. O soldador não, o operador, né? De arco submerso. Não havendo respingos a serem removidos. Tá claro aqui, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, para a gente fechar essa parte da solda.
por arco submerso. Vamos ver um vídeo para finalizar isso. E ele me disse que eu precisava desse tipo de soldagem aí, de arco submerso. Eu fiquei meio desconfiado. Sabe como é que é? Eu não entendo muito bem esses processos de soldagem. Eu não sou metalúrgico, eu sou comprador. Aí eu resolvi trazer até aqui para ver se você me esclarecia um pouco mais sobre isso. Mas é isso mesmo. A princípio, a soldagem a arco submerso parece ser a mais indicada aqui para o seu trabalho. O que é essa soldagem? Bom, é um processo de soldagem muito utilizado na indústria, especialmente quando você precisa de grande produtividade e boa uniformidade do cordão de solda. E são essas e outras informações importantes a respeito de soldagem a arco submerso que a nossa teleaula de hoje está trazendo para você. Hoje você vai conhecer mais um processo de soldagem a arco elétrico, a soldagem a arco submerso. Você vai aprender o que é o tal do arco submerso, vai ver quais são as principais aplicações desse tipo de soldagem e, é claro, vai ter uma noção de como... Então aqui, ó, já adiantando, né, tá mostrando aqui a máquina automática para solda plana, né? Então aqui, ó, tu só enxerga o fluxo, né, na solda aqui com a tocha de soldagem. Como esse tipo de soldagem é feito. Ó, reparem como é fácil aqui de destacar a escória, né? E a uniformidade da solda, né? Claro, a máquina é automática. É exatamente isso que eu queria saber. Mesmo que não fosse fundamental para o meu trabalho, aprender é sempre bom. Então se prepare que a nossa teleaula já está começando. Então, e aí, como dizia o senhor, aqui nós temos a soldagem a arco submerso. Ótimo, ótimo. Esse processo de soldagem é muito importante. Alguma coisa eu já sei, mas eu quero ver os detalhes. Eu tenho certeza de que você também quer ver os detalhes, não é mesmo? Esse aqui é o senhor Aristides, ele é um cliente aqui da fábrica. E eu estou mostrando para ele os processos de soldagens que a gente tem aqui. Eu tenho várias perguntas, senhor. A primeira é, por que o arco elétrico, que é o responsável por essa soldagem, precisa estar submerso, coberto por um pó? Senhor Aristides, o senhor se lembra dos outros processos de soldagem em que a poça de fusão era protegida por gases? Pois muito bem, nesse processo aqui, o que faz a proteção é esse pó aqui. A soldagem acontece debaixo desse pó. Quer dizer, o pó fica por cima do arco elétrico, protegendo a soldagem contra a contaminação da atmosfera. Exatamente. E esse material recebe o nome de fluxo de soldagem. E, de certo modo, faz o mesmo papel que os gases nos outros processos. E eu digo de certo modo porque, além de proteger a soldagem, o fluxo tem outras funções. Bem, então vamos a elas. Vamos ver quais são as funções do fluxo de soldagem. Aí está um esquema que mostra como a soldagem a arco elétrico acontece. Nós temos o arame eletrodo, o arco e o fluxo de soldagem. Você já sabe que o fluxo de soldagem serve para proteger a poça de fusão contra a contaminação pela atmosfera. O que você ainda não sabe é que o fluxo de soldagem também ajuda a estabilizar o arco elétrico, evitando variações indesejáveis. Durante a soldagem, o fluxo se funde junto com o metal de base e o arame eletrodo na poça de fusão. Nessa operação, ele pode fornecer elementos de liga que se juntam ao metal na soldagem. Além disso, o fluxo forma essa escória aqui, que também influencia as características do cordão de solda. Aqui, ó, aproveitando a imagem, ó, aqui é outra máquina, né, para peça redonda. Aqui está exemplificando. Então, tá a tocha aqui fixa, os parâmetros, a corrente elétrica do arame, né, em ampere, velocidade do arame metros por minuto. Aqui está a saída do fluxo, que é visual, né,
o suficiente para cobrir a solda, e aqui, como a peça é redonda, é a rotação da peça, né, que tem que ser ajustado em RPM. Lembrando, a grande vantagem da arco submerso é a alta penetração para solda de peças grossas, aí ela trabalha a corrente elétrica alta, mas tem essa desvantagem, né? A máquina fica limitado ao formato da peça da empresa, são máquinas especiais, né? Você escolhe mais uma proteção e a solda recebe da força de fusão e na solidificação. Para retirar essa história, para limpar essa história, é fácil. Basta contar com a ajuda de uma escova como essa e aquele martelo. Agora, senhor Aristides, o fluxo de soldagem é muito importante. E a composição do fluxo vai depender do material a ser soldado. O fluxo de soldagem é mais que fundamental. Ele é indispensável nesse tipo de soldagem. Os fluxos normalmente são feitos com uma mistura de óxidos, minerais e, às vezes, ferro-ligas. O tipo do fluxo varia de acordo com o tipo de material que vai ser soldado. O seu Henrique, que é o nosso especialista em solda, vai explicar para a gente quais são os tipos de fluxo de soldagem. Seu Henrique. Bom, existem duas classificações para os fluxos. Uma é em relação à quantidade de óxido presente na sua composição. E a outra é em relação à capacidade de se alterar ou não a composição química do cordão de solda. Tá certo, então vamos começar com a classificação pela quantidade de óxido. Bem, nesse caso, os fluxos se dividem em ácidos, neutros ou básicos. De uma maneira geral, os fluxos básicos melhoram as propriedades mecânicas do cordão de solda. E os fluxos, eles podem ser ativos ou neutros? Exatamente. Os fluxos ativos alteram a composição química do cordão de solda. Já os fluxos neutros, como o próprio nome já diz, não têm essa capacidade. E o arame eletrodo? Sim, porque nós já vimos a função e a composição do fluxo. Não, agora falta o arame eletrodo, né? É isso aí. Olha, o arame eletrodo utilizado na soldagem a arco submerso é desse tipo aqui, ó. São arames sólidos que fazem o papel de eletrodo e metal de adição ao mesmo tempo. Tá? A bobina é muito semelhante à da Mig-Mag, a diferença é que o arame é muito mais grosso, o diâmetro maior, né? O diâmetro a partir de 1,6 chegando a 3,2. Aí depois, no final do vídeo, a gente dá uma olhadinha no catálogo. É o mesmo esquema da Mig-Mag. Tem esse tipo aqui que é de arame sólido, como tem de arame tubular também. Eles vêm assim, em carretéis ou em bobinas. E às vezes podem ser revestidos com cobre. Mas você não precisa falar porque cada arame eletrodo é desenvolvido a sua composição em função do trabalho que vai ser feito. E você, também sacou isso? Pois é assim mesmo. Os elementos usados numa soldagem variam de acordo com o tipo de material ou com o tipo de soldagem que a gente vai fazer. Legal, Ananias. Quer dizer que cada processo de soldagem tem a sua particularidade, não é? Mas agora me veio uma dúvida. Eu sei que esse processo de soldagem usa arco elétrico e que o arco elétrico é protegido por uma camada de fluxo de soldagem. Sei também que o fluxo de soldagem e o arame eletrodo variam de acordo com o tipo de trabalho que vai ser feito. Eu só não entendi uma coisa. Por que você disse que esse processo é tão eficiente e tem uma produtividade tão alta? Mas isso é simples. Dá só uma olhada. Esses são processos de soldagem a arco elétrico. A qualidade da solda depende e muito da habilidade do soldador. Agora dá uma olhada no processo de soldagem a... Ó, aqui é o segundo tipo para peças planas, né? Então tem uma espécie de uma ponte rolante aqui, né? E os parâmetros, o início é a mesma coisa, corrente elétrica em ampere, velocidade do arame metros por minuto, vazão do fluxo visual e velocidade da tocha, longitudinal esquerda ou direita, em metros por minuto. É totalmente automático. O operador apenas supervisiona. Nesse processo, a taxa de deposição... Ó, e reparem, né, que ele só está usando um óculos de proteção incolor, porque não gera radiação. do metal de adição é maior
automatizada, o resultado é sempre uniforme. Quer dizer que o processo é tudo automático? Ah, sim, todo automático. O operador faz a supervisão, mas a solda é feita pela máquina. E como o senhor pode observar, nesse processo quase não há respingos ou fumos de soldagem. Isso é bem rápido, operação. Ah, sim, muito rápido. Agora, dá só uma olhada naquele cordão de solda. Ele é uniforme, de qualidade. Ó a diferença, né? Claro, a principal aplicação é a alta penetração peças grossas, né? Mas olha, claro, o processo é automático, né? A solda perfeita, vamos dizer assim. De empresa, de repente, para sair desse ramo, sair do ramo de... Rafael, quer perguntar alguma coisa? Não, foi sem querer. Agora, esse processo é inconveniente, não nada é perfeito. A soldagem a arco submerso só pode ser executada na posição plana para juntas de topo e na posição plana e horizontal para juntas em ângulo. Mas essa desvantagem é compensada por todas as outras vantagens. Vai depender da aplicação, Sr. Cides. É a aplicação que vai determinar se esse processo é o melhor ou não. Numa caldeiraria, como essa daqui, por exemplo, a soldagem a arco submerso é muito utilizada. Mas não é só aqui. Ela também é utilizada na indústria naval, nos estaleiros e também nas indústrias de perfis e estruturas metálicas. Em qualquer um desses lugares, você pode encontrar um equipamento como esse. O equipamento de soldagem a arco submerso. Dá só uma olhada. Aqui está o local de fixação da bobina do arame eletrodo. Aqui, o porta-fluxo, que, como o nome já diz, é o recipiente onde o fluxo fica armazenado e de onde ele sai por essas mangueiras para ser colocado sobre a poça de fusão. Essa aqui é a fonte de energia, que pode ser um transformador, que fornece corrente alternada, ou um transformador retificador, que fornece corrente contínua. Esse aí é o alimentador. Aí é comum corrente contínua CC+, e o alimentador é quase igual, né? Da Mig-Mag. Aí, claro, né? O canal dos roletes, né? Tem que ser com diâmetros maiores, né? No mínimo 1,6 até 3,2 de diâmetro. Que é o responsável pela velocidade com que o arame eletrodo é introduzido na poça de fusão. E, finalmente, a tocha, que tem um bico de contato que faz a energização do... E é parecido da Mig-Mag também. Tem um bico de contato em cobre para fazer a transmissão da energia. Arame eletrodo. Como você viu, esse é um processo automatizado de soldagem. Dá só uma olhada. O sistema de alimentação do eletrodo e do fluxo e a tocha de soldagem ficam montados nessa peça aqui, que recebe o nome de cabeçote de soldagem, que é acionado por um motor elétrico que faz o cabeçote deslizar sobre trilhos, percorrendo a área a ser soldada. Como você viu, dependendo da fonte de energia, a corrente pode ser contínua. Reparem que é a grande desvantagem, né? Aqui já é uma terceira máquina, que é uma máquina sobre encomenda conforme o formato da peça, né? Aqui está soldando, a peça está girando em RPM, só que é inclinado, né? É outra máquina encomendada sob medida. Qual é a influência do tipo de corrente no resultado da soldagem? O tipo de corrente usado influencia na penetração do cordão de solda. Essa influência você encontra no seu livro. Não deixe de consultar. É isso aí. Agora você já está por dentro da soldagem a arco submerso. Isso que eu estou fazendo aqui, limpando essa peça, é um dos procedimentos que o operador vai ter de seguir para trabalhar com esse tipo de soldagem. Aliás, essa preparação das peças que vão ser soldadas é comum a todos os processos de soldagem. É isso aí. Ela é comum a todos os processos de soldagem e é muito importante, porque as peças devem estar livres de gorduras, graxas ou outras impurezas. Outra coisa importante é que a junta esteja muito bem preparada.
Depois de feita a limpeza das peças e de preparada a junta, é hora de posicionar o conjunto de soldagem em relação à junta. Aí, o operador precisa posicionar a tocha no ponto em que a soldagem deve começar. O passo seguinte é a liberação do fluxo, seguida da abertura do arco. E a soldagem começa. No final, o arco é fechado e o operador retira a camada de escória que o fluxo forma sobre o cordão de solda. Pronto. Se forem necessárias mais camadas, é só posicionar novamente a tocha de soldagem e acionar o mecanismo. Puxa, eu estava querendo aprender um pouco sobre soldagem a arco submerso, acabei tendo uma verdadeira aula. Mas ainda falta alguma coisa. A soldagem a arco submerso tem algumas variantes. Vamos a elas? Então vamos ver quais são as variantes da soldagem a arco submerso. Vamos aproveitar o seu Henrique, o nosso especialista em soldagem, e ficar sabendo, afinal, o que são essas variantes. Bom, essas variantes são adaptações do equipamento de soldagem a arco submerso e servem para aplicações específicas, aumentando assim a produtividade. É isso aí. Vamos ficar sabendo agora quais são as principais variantes da soldagem a arco submerso? Essa é a primeira das variantes. O que ele está falando em variantes aqui, né? Mais curiosidade, são máquinas especiais, por exemplo. Tu pode usar, ele chama aqui Team Arc. O que está dizendo aqui, ó? Que tu vai usar 2 tochas ao mesmo tempo para ter maior produtividade. E olha aqui, ó, aqui está o retificador, como eu tinha dito, ó, o mais usado, ó, as 2 tochas em polaridade positiva e o retorno negativo, ou seja, CC+. Você pode notar, nesta variante nós temos 2 eletrodos funcionando ao mesmo tempo. Essa variante é chamada de Twin Arc, que significa arcos gêmeos. Essa aí tem outro nome em inglês, é a Tandem Arc, que significa arcos em série. Nesse caso, os eletrodos trabalham em linha, um soldando atrás do outro. Esse outro esquema... Então, só para aumentar a produtividade, né? Então, aqui, o eletrodo aqui, ele é em forma de chapa, né? Então, ele está fazendo aqui, por exemplo, ele chama de eletrodo em fita, que é fazer uma solda de recobrimento, né? De recuperação de peça. Mostra um eletrodo em forma de fita metálica. Essa é uma variante usada quando a soldagem deve revestir grandes áreas. E, finalmente, este último esquema mostra a soldagem com pó metálico. Normalmente, se usa pó de ferro, que durante a soldagem se funde junto com o eletrodo, o metal de base e o fluxo de soldagem, formando uma junta única. Além dessas variantes, existem outras, sempre tentando conseguir a máxima produtividade da soldagem. No seu livro, você vai encontrar outros exemplos de soldagem a arco submerso. Mas até lá, vamos à revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, foi a vez do processo de soldagem a arco submerso. Mais um dos processos de soldagem a arco elétrico. Você viu quais são os itens e como funciona o equipamento que faz esse tipo de soldagem. Você viu também que esse é um processo totalmente automatizado, o que garante uma grande produtividade. Finalmente, você conheceu algumas das variantes da soldagem a arco submerso. Bom, por hoje é só. Mas não se esqueça que... Ok, pessoal. Então, antes da gente encerrar aqui essa parte de arco submerso, aqui, por exemplo, na página 38 aqui do catálogo da ESAB, tem aqui, ó, arames sólidos para soldagem de arco submerso, como tem arame tubular, né, para arco submerso. Então, é o mesmo princípio dos outros consumíveis, tá? Aí vai ter as bobinas para aço carbono, aqui nesse caso, né, tem para aços liga, para outros materiais e assim por diante. Então, por exemplo, se eu vou usar essa primeira bobina aqui, que é a EL12, para aço carbono, né? A WS 5.17 tem aqui, ó,
0,09% de carbono, menos 0,1 de silício, 0,5 de manganês. E os diâmetros dos arames, olha, 1,6, 2,4, chegando a 6 milímetros de diâmetro de arame de bobina, para alta deposição para peças grossas. Ok. Alguma pergunta sobre arco submerso? Então tá bom. Então vamos fazer uma chamada, fazer um intervalo. Olha, Quem fala? Pedro, Fala, Pedro. testei positivo hoje no Covid. É mesmo, cara? Como é que tu tá, como é que tu tá te sentindo? Gripado e dor de cabeça. Gripe e dor de cabeça. Ah, então, te cuida aí, cara. Não, vai dar tudo certo. Como é que foi? Tu te sentiu um pouco gripado e aí fizesse o teste novo, foi isso? Me senti aí, fui na farmácia agora de tarde e deu positivo. Mas eu vinha desde segunda já sentindo dor no corpo e gripe, e dor de cabeça. Aí eu fui lá ver, aí tá o melhor, né? Sim. Achei que eu tenho sinusite, achei que fosse a sinusite, mas não. Por causa daqueles frios, né, que fez. Sim, hoje que melhorou um pouquinho, né? Aí eu fui na farmácia, eu fui testar, mas eu acho que eu não tô. Cheguei lá, deu positivo. Vai dar tudo certo, Pedro. Vamos seguir aqui, então. O que foi, Pedro? Ia falar mais alguma coisa? Não. Tranquilo. Então, vamos lá. André não veio. David não veio. Douglas? Presente. Felipe não veio. Fernando, Igor e Ismael não vieram. Luciano não veio. Pedro... Bom, recém falei com o Pedro, não precisa responder. Rafael Arona não veio. Rafael Freitas? Presente. Rodrigo? Presente. Rogério Medeiros não veio, Charles não veio, Vitor não veio, Rogério Vieira não veio. E já aproveitando, pessoal, vocês devem ter visto ontem, né? Eu mandei uma mensagem no WhatsApp que eu já marquei essa segunda avaliação, tá? Que é a prova sobre soldagem. Aí eu coloquei lá que a prova vai ser quinta-feira, daqui a uma semana, dia 8 de julho, às 7 da noite, ali da página 217 até a 306, tá? Então, se programe. Ok? Então, seguinte, são 9 para as 8. Vamos fazer um intervalo de 20 minutos até as 8h11, tá? Até daqui a pouco.
Deu umas falhadinhas ali, por enquanto tá aí. Deu uma quedinha. Para atender às diferentes necessidades da indústria. Recebe uma corrente elétrica.
Bom, pessoal, vamos retomando a nossa aula. Estão me ouvindo bem? Rafael Freitas, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá, que a minha internet aqui eu acho que está um pouco fraca hoje. Aí só para Não, confirmar. tá tudo tranquilo. Tá. Só Então, não sei se eu vou conseguir ficar até o final. Tô com 37% de bateria. tá. Tudo bem. E Então, eu tô... pessoal, estão me ouvindo? Rafael? Agora Sim, sim. estou É, te deu, ouvindo, tô te deu ouvindo. deu uma queda na minha internet aqui, mas voltou. É, tu caísse. Tá Ó, gravando agora. ok. Tudo ok. Então vamos seguindo, então. Então, antes da gente seguir aqui na página 293, só organizar aqui, que fala sobre os processos especiais de solda, o que a gente viu? A gente viu os processos convencionais, né, de solda, oxigás, eletrodo revestido, TIG, MIG-MAG e arco submerso. Só que está faltando um convencional antes da gente seguir aqui em processos especiais de soldagem. Então, só para registros, né? Tá faltando aqui, ó. Ah, caiu aqui, ó. Vou botar de novo. Solda por resistência elétrica, né? Se a gente vê na classificação, ela se classifica em solda ponto e solda, né, por costura. Ok? Então, qual é o princípio dela? Deixa eu só tirar isso aqui. Beleza? O princípio da solda por resistência elétrica, que ela usa eletrodos de cobre. Ok? Se for essa máquina, por exemplo, aqui, ó, que tem esses dois eletrodos em forma cilíndrica de cobre, quando pisa no pedal da máquina, esse eletrodo desce e toca na peça. Quando esses dois eletrodos tocam na peça, a resistência elétrica gera um calor que funde nesse ponto e solda as duas peças. Então, um exemplo de solda por resistência elétrica, ponto, né? Se for por costura, o que acontece? Os eletrodos agora são na forma de discos, né, de cobre, e eles giram e as duas peças a serem soldadas passam por esses dois discos. E aí, mesmo princípio, gera uma resistência elétrica que solda as duas peças. Um exemplo, por exemplo, para tubulação com costura, o princípio é esse. Então, aqui, mostrando aqui algumas máquinas, né, de solda por costura, ok? Por resistência elétrica. Então, para a gente fechar esses processos convencionais, ok? Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Vamos ver um vídeo para encerrar esses processos, né, de solda convencional. Então, solda por resistência elétrica. Ela tem aplicação na indústria, só que ela tem menor resistência mecânica, né? Então, vamos seguindo. Nada como a tecnologia. Como você pode observar nessas últimas teleaulas, existem diversos tipos de processos de soldagem. E esses processos não param de surgir e não param de evoluir para atender às diferentes necessidades da indústria. Pois muito bem, na teleaula de hoje, nós vamos conhecer mais um processo. Só que esse diferente de todos aqueles que nós já estudamos. Fique atento. Hoje você vai conhecer... Ó,
Solda por resistência elétrica, que é o princípio da solda ponta, da solda ponto, né? Os dois eletrodos aqui de cobre, tu pisa no pedal, esse eletrodo de cima pressiona, gera uma resistência elétrica, né? Princípio do chuveiro, vamos dizer assim, e funde as duas peças soldando naquele ponto, por isso que é solda ponto. Pela soldagem por resistência. Vai saber porque ela é uma das mais versáteis que existem. Vai conhecer o equipamento necessário para fazer esse tipo de soldagem e vai descobrir quais são suas aplicações. E então, vamos nessa? Pois então, prepare-se que a nossa teleaula está começando. Trabalhando direto, hein, Ananias? Ainda bem, cara. Os pedidos estão chegando quase todo dia. Da ontem chegou essa encomenda aqui. Mas uma parte dela eu vou ter que mandar fazer fora. Porque precisa de um tipo de soldagem que eu não tenho aqui na oficina, não. Ah, já sei. Aquela soldagem só se usa na indústria, né? É isso aí, Caio. Para terminar essas peças, vai precisar da soldagem por resistência. Isso aí é novidade, hein? Soldagem por resistência? É nova mesmo. É diferente de todas as outras sobre as quais a gente já conversou. Todos os processos de soldagem que nós vimos até agora trabalham por fusão. Ou seja, são processos que usam o calor gerado pelo gás ou pelo arco elétrico para fundir o metal de base e, dependendo do processo, também o eletrodo. E aí, formar uma poça de fusão, que depois se solidifica e forma o cordão de solda. Já na soldagem por resistência, a fusão acontece numa pequena região de contato. Ó, aqui, ó, cada vez que ele vai pisando no pedal, vai fazendo, né, a solda ponto. Entre as superfícies a serem soldadas, provocada pelo calor gerado pelo efeito Joule. Calma que nós vamos traduzir tudo isso com a ajuda do nosso amigo aqui. Nós vamos começar a entender o que é o efeito Joule. O efeito Joule acontece todo dia quando você vai tomar banho. A resistência do chuveiro recebe uma corrente elétrica. Pois bem, a resistência do chuveiro é uma peça feita de metal e ela é chamada de resistência exatamente porque a corrente elétrica encontra resistência para passar por ela. É claro que esta é uma explicação bem simplificada do que é o efeito Joule, mas para nós basta guardar que uma corrente elétrica que passa por um metal encontra uma resistência nesse metal. Daí, uma parte desta energia elétrica é transformada em energia térmica, ou seja, calor. Mas e daí, Silva? O que é que esse tal de efeito Joule tem a ver com a soldagem por resistência? O efeito Joule é fundamental para a soldagem por resistência. Você está lembrado da resistência do chuveiro? Tô. Pois muito bem. Os eletrodos conduzem a corrente elétrica. E essa corrente é transmitida às peças que vão ser soldadas. E já que se trata de metal, essas peças apresentam resistência. Como demonstrado ali, né, principalmente a solda ponto, se vocês repararem, claro que vai ter menor resistência mecânica, né, porque os pontos estão espaçados de solda, e é aplicado para chapa fina. Essa é a passagem da corrente. Então acontece o que ocorre com a resistência do chuveiro. Uma parte da energia elétrica se transforma em energia térmica, ou seja, calor. Aí o calor provoca um aquecimento nas regiões a serem soldadas. Exatamente. Só que não basta o calor gerado pelo efeito Joule. É preciso que as peças também estejam sendo submetidas a uma pressão durante um tempo. Só então a soldagem é realizada. Soldagem por resistência, efeito Joule. Tá, agora me explica direitinho como é que essa soldagem acontece, porque eu acho que eu não entendi muito bem, Ananias. Não se preocupe, Caio. A coisa não é tão simples mesmo. Mas você vai entender direitinho como acontece. Presta atenção no esqueminha que vem agora. Eu tenho certeza que a coisa vai clarear. É só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos ver como isso acontece. Vamos imaginar duas peças de metal que vão ser soldadas. Isso. Agora, nós temos os eletrodos. É isso aí. Os eletrodos ficam um de cada lado das peças. Agora, deixa eu lembrar. Os eletrodos conduzem e transmitem corrente elétrica até as peças. Como nós temos a resistência entre as peças à passagem da corrente elétrica,
aparece o efeito Joule. Uma parte da energia elétrica vira energia térmica, ou seja, calor. Ah, saquei. Esse calor aquece as superfícies em contato da junta e, com a pressão, forma a solda. Muito bem, esse é o princípio da soldagem por resistência. Como você viu, essa questão da resistividade dos metais envolvidos no processo é fundamental. Mas o que será essa tal resistividade? Resistividade. A resistividade é a característica que os metais têm de resistir à passagem de corrente elétrica. Existem metais que oferecem grande resistência à passagem de corrente elétrica. Outros, como o cobre, por exemplo, têm baixa resistividade e, por isso, são considerados bons condutores. A resistência elétrica dos metais é muito importante nesses processos de soldagem, mas não é só ela. A corrente, o tempo e a pressão também estão entre os parâmetros que interferem na quantidade de calor que vai ser gerada para a soldagem. Agora é bom entender. Tá, então ali o principal parâmetro ali, como ele disse, é a corrente elétrica em ampere, influenciando na fusão ali e na penetração. Que a resistência é o princípio que permite a ocorrência da soldagem. E esse princípio aparece de diferentes maneiras em vários processos de soldagem. Peraí, Silvio. Quer dizer, então, que a soldagem por resistência não é um processo de soldagem? Que negócio é esse? É isso mesmo. Não é um processo. É um princípio. Um princípio que está presente em vários processos. A soldagem por resistência pode ser feita de várias maneiras. O princípio é sempre o mesmo. Uma corrente elétrica que gera calor, associada à pressão e... Ó, aqui, ó, um exemplo bem prático, onde aparece solda por resistência elétrica. Isso aqui o que que é? Uma máquina de solda de lâmina de serra-fita. Então, quando rompe a lâmina da serra-fita, tu manda para o pessoal de recuperação, né, um terceiro de recuperação, o que que eles fazem? Aonde rompeu a serra-fita, eles cortam reto, aí prende nesse lado, prende no outro, e quando aperta o pedal dessa máquina, junta as duas lâminas, né, a partida, e faz a solda. Solda por resistência. Recuperação de lâmina da serra-fita. Faz com que as peças sejam soldadas. Mas esse princípio pode ser aplicado de muitos jeitos diferentes. Agora nós já sabemos que existem vários processos de soldagem por resistência. Então, vamos conhecer alguns deles. Esse processo aí é a soldagem por pontos. Repare bem, os eletrodos unem as peças por um ou mais pontos. As regiões desses pontos são aquecidas por um curto espaço de tempo, enquanto dura a passagem da corrente elétrica. Depois que a corrente elétrica cessa, a pressão é mantida até que a soldagem tenha sido completada. Só aí os eletrodos são afastados. Essa aí é a soldagem por costura. Olha só, nesse processo os eletrodos são circulares. Eles transmitem a corrente elétrica e a pressão, formando uma costura de solda, que é uma série de ponteamentos sobrepostos, como a máquina de costura faz com a roupa. Essa soldagem é chamada soldagem por projeção. Na verdade, ela é muito parecida com a soldagem por pontos. Esse que ele chama aqui de projeção é o mesmo princípio da ponta, do ponto, né? Só que vai ter vários eletrodos aí especial da empresa, conforme o produto deles, né? Só que aqui o ponto é feito numa região da peça em que exista uma saliência obtida por estampagem ou forjamento. Essa é a soldagem de topo. Existem dois tipos de soldagem de topo, por resistência e por centelhamento. E aqui que ele chama de soldagem de topo por resistência elétrica é a de recuperação, né, da serra-fita. Essa é a soldagem por resistência. As duas peças são pressionadas uma contra a outra e com a passagem da corrente elétrica e a geração de calor, a área de encontro se funde, formando a solda. E finalmente aí está a soldagem de topo por centelhamento. A diferença é que as peças são previamente energizadas
E quando aproximamos uma da outra, acontece o centelhamento. Esse processo é repetido até que a temperatura esteja alta o suficiente para fazer a soldagem. Aí, as superfícies são prensadas uma contra a outra e pronto, estão soldadas. Bom, e você deve estar se perguntando para que todos esses processos? A resposta é simples. Dependendo do tipo da peça, das características mecânicas do metal que vai ser soldado e da espessura das peças, a gente pode usar um ou outro processo. É por isso que no começo dessa teleaula, o título falava em versatilidade. A soldagem por resistência pode ser usada de várias maneiras em vários processos. O tanque de combustível deste caminhão foi fabricado usando a soldagem por costura, como você acabou de ver. Nesse caminhão, por exemplo, a maioria da soldagem é por ponto. Como você viu, as aplicações para soldagem por resistência são muitas. E no seu livro de estudo, você encontra vários exemplos para soldagem por resistência. Não se esqueça de dar uma bela consultada no seu livro depois dessa teleaula. Acho que agora eu estou sabendo tudo sobre soldagem por resistência. Afinal de contas, não é tão difícil assim, né? É só lembrar que a base de tudo é o efeito Joule, que transforma a energia elétrica em calor. E a pressão exercida sobre as peças a serem soldadas. É claro que nós também temos os diferentes processos de soldagem, mas a base deles é sempre a mesma. O que muda é a forma como esse princípio de soldagem por resistência é aplicado. Muito bem, Caio. Tá por dentro mesmo. Agora só falta uma coisa para você dominar o assunto. Falta o quê? Conhecer o equipamento básico de soldagem por resistência. Nossa, quantos processos de soldagem por resistência, hein? Mas existe um equipamento básico. O que varia é principalmente o formato dos eletrodos. O resto é quase sempre igual. Dá uma olhada aqui. Todos os processos de soldagem por resistência têm um sistema elétrico parecido com esse. Você tem uma fonte de energia. As fontes mais eficientes são formadas por um transformador e por um circuito retificador, que fornece corrente contínua ao sistema. Os eletrodos são normalmente feitos de ligas de cobre, já que esse material é um ótimo condutor de calor e de corrente elétrica. Os eletrodos para soldagem por costura são circulares. Como você já deve ter notado, estes eletrodos não são consumíveis. Mas como qualquer peça, eles se desgastam e precisam ser substituídos de tempos em tempos. Bom, e fechando o equipamento, aí está o sistema mecânico. Ele é o responsável pela aplicação da pressão sobre as peças. É, na verdade, um chassi que serve de suporte às outras peças do sistema. E só para fechar esse capítulo dos equipamentos, cara, é bom lembrar que a pressão exercida sobre as peças pode ser feita por um motor elétrico, num sistema manual ou num sistema automático, que usa sistemas hidráulicos ou pneumáticos para pressionar uma peça contra a outra. A gente fecha o capítulo do equipamento, mas é agora que começa o trabalho do operador, né, Silva? Exatamente. O operador precisa ficar atento ao que a gente chama de parâmetros do processo de soldagem. Esses parâmetros são variáveis, portanto, o operador deve se preocupar com a definição dos parâmetros da soldagem, que são a intensidade da corrente, a força exercida pelos eletrodos e o tempo. Além disso, é importante que a junta seja montada de maneira que a resistência na interface das superfícies a serem soldadas seja a maior do circuito elétrico da junta, pois é exatamente nessa região que se deseja concentrar o calor e provocar a soldagem. É isso. Esses dados técnicos aparecem nos manuais especializados. E como você já sabe, eles variam dependendo do tipo de soldagem que vai ser feita. E beleza, não é? Nessa teleaula de hoje nós aprendemos mais do que um processo de soldagem. Nós estudamos um princípio de soldagem. Ok, pessoal. Então aqui, só para a gente registrar, né? Esse último processo de soldagem convencional, a solda por resistência elétrica, né? Por ponto e por costura. Tranquilo? Então vamos seguir aqui, só para a gente aproveitar o tempo. Aqui na página
293 tem processos especiais de soldagem. Existem, tá? Só que não emplacaram ainda por questões econômicas, né? Por isso que ainda se utiliza os convencionais que a gente repassou. Então, os processos especiais de soldagem, também denominados não convencionais, são dificilmente classificados em uma classe ou aplicação. São processos modernos, com alto potencial de mecanização e que não utilizam arco elétrico como fonte de calor. São exemplos especiais, né, de processos especiais não convencionais de soldagem. Por exemplo, fricção. Vamos ver um videozinho aqui para enxergar isso. Solda por fricção. Então, qual é o princípio da solda por fricção? É duas peças, elas vão raspando uma na outra e esse atrito vai gerar um calor que vai aquecer a peça e soldar uma peça na outra. Então, o princípio da fricção é esse. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um simplesinho. Deixa eu ver se você... Está bem lenta hoje. Só para a gente entender o princípio. Vamos só para a parte que interessa. Então, qual é o princípio aqui dessa solda por fricção? São duas peças redondas, elas vão girar uma em relação à outra, encostando e gerando um atrito, que é onde vai ocorrer a solda. Né? Aqui, ó. As duas peças ser soldadas. Se vocês reparar, é muito específico em função da peça da empresa, então é uma máquina especial. Ó, encostou uma peça na outra, e aí gira, aqui, por exemplo, a da direita, e vai atritando. Ó. À medida que vai atritando, vai gerando calor. Ó. E esse calor é o que vai fazer a solda. Ó. Olha. Ele pressiona e vai gerando. E o atrito vai gerando calor. Muito específico, né, do produto da empresa. É um processo especial de solda por fricção. Ok? Aí é interessante vocês conhecerem isso aqui. Então, é específico, né, da empresa. Tem que valer muito a pena para investir num equipamento que é uma máquina especial. Olha. E aí, soldou. Ó, vamos ver até o final aqui. Tá? Aí, por exemplo, ó, essa máquina especial, ela funciona semelhante como se fosse um torno. Aí vai ter uma ferramenta de corte, ó, que vai tornear a parte saliente da solda. Olha. Aqui. Ele soldou por fricção e depois a ferramenta agindo como se fosse o torno, tirando a saliência da solda. Ok, pessoal? Então, esse vídeo que a gente viu aqui, ó, soldagem por movimento de fricção, chamado aqui de FSW, processo não convencional especial de solda. Os métodos de soldagem por fricção se processam no estado sólido, não provendo a fusão dos materiais envolvidos. As juntas soldadas são essencialmente o resultado da plastificação dos componentes metálicos aquecidos por fricção, atrito. Desta forma, essas técnicas vêm ganhando destaque no cenário mundial, uma vez que possibilitam a produção de juntas soldadas de alta qualidade entre materiais similares e dissimilares. É interessante esse processo de solda,
mas a empresa tem que produzir muitas peças iguais para investir caríssimo numa máquina especial. Tranquilo? Existe também processo de soldagem por plasma, só que ainda não emplacou economicamente. O plasma, como vocês mesmos sabem, é muito utilizado na indústria para corte por plasma manual e principalmente CNC, de chapa inteira de 1.200 por 3 metros. Ok? Mas existe processo de solda por plasma, é um especial não convencional, ele chama de PAW. O processo de soldagem a plasma foi introduzido na indústria em 1964 como um método que possuía o melhor controle de soldagem em níveis mais baixos de corrente. É um processo onde a coalescência é produzida pelo aquecimento com arco contrito entre um eletrodo e uma poça de fusão, arco transferido, ou entre eletrodo e o bocal de constrição, arco não transferido. Então, aqui, curiosidade, existe processo não convencional especial por plasma, mas o que emplacou na indústria mais foi o corte. Ok? Outro especial aqui, então aqui só para a gente conhecer, soldagem por feixe de elétrons, ele chama da solda EBW, aqui o que significa em inglês. Processo chamado de alta intensidade porque uma grande quantidade de energia é emitida em curto espaço de tempo, de modo que o impacto dos elétrons sobre o material a ser trabalhado produz calor. Devido às diferentes possibilidades de aplicar o calor sobre a peça, convergindo ou espalhando por meio de mecanismos ópticos. Só dizendo qual é o princípio desse feixe de elétrons. É possível utilizar o feixe eletrônico de diferentes formas, como, por exemplo, soldagem, dá para cortar peças também, tratamento superficial, microusinagem. Por exemplo, existem máquinas de usinagem que também usam esse princípio. É importante destacar, porém, que os processos de corte, tratamento superficial e microusinagem por feixe de elétrons ainda não competem técnica e economicamente com outros existentes. Por enquanto, o feixe de elétrons é utilizado quase que unicamente em soldagem. O processo de soldagem por feixe de elétrons pode ser aplicado em quase todos os materiais, em juntas de metais similares e em várias faixas de espessuras, permitindo alta precisão e alta velocidade de soldagem. Então, aqui, outro princípio, né, outro processo não convencional especial de soldagem, o feixe de elétrons. E assim como a soldagem em plasma, existe o não convencional especial a laser, só que é o mesmo questão do plasma. Ele é mais utilizado hoje para corte, máquinas CNC de corte a laser. Mas existe processo também que ainda não emplacaram economicamente de soldagem a laser. Ele chama de LBW, que o que significa? O laser para soldagem pode ser de dois tipos, laser do estado sólido ou laser a gás. Curiosidade. No laser do estado sólido, um cristal simples ou vidro é dopado com pequenas concentrações de elementos de transição, como cromo em rubi, ou elementos de terras raras, como neódimio em vidro. Os elétrons de cada elemento dopado pode ser seletivamente excitado a altos níveis de energia através da exposição da luz pulsada de alta intensidade. O laser pode, então, ocorrer enquanto tais elétrons excitados retornam ao seu estado normal de energia. A penetração máxima obtida em muitos lasers pulsados de estado sólido é de aproximadamente 1,5 milímetro. A importância econômica desses métodos é evidente, embora a formação de recursos humanos seja muito pequena no Brasil. Então, aqui, o último, né? Processo não convencional especial de solda, o laser, existe, poucas empresas que aplicam esse processo de solda, máquinas especiais também, só que o que emplacou mais é o corte a laser, tá? Tranquilo? Então, vamos fazer uma chamada.
E amanhã a gente segue aqui na página 294, em seleção, né, dos parâmetros de soldagem. Alguma pergunta? Não. Tá bom. Vamos lá. André e David não vieram. Douglas? Presente. Felipe, Fernando, Igor, Ismael e Luciano não vieram. Pedro? Rafael Arona não veio. Rafael Freitas? Presente. Rodrigo? Presente. Rogério Medeiros, Charles, Vitor e Rogério Vieira não vieram. Ok, pessoal? Então, se não tem mais perguntas, nos encontramos amanhã às 7 para fechar a semana. Ok? Boa noite para todo mundo. Boa noite.